Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educação Conectada aqui no YouTube. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu sou o professor Vinícius e mais uma vez estarei aqui com vocês para esse nosso momento de videoaula. Antes de mais nada, gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Danley, que sempre deixa as nossas aulas muito mais acessíveis através da Libras. Também um abraço para todos vocês, alunos e professores da nossa rede municipal de ensino. Hoje nós teremos a disciplina de matemática com o seguinte conteúdo: composição de um número decimal em suas ordens, décimos, centésimos e milésimos. E temos também como nossa habilidade, aquilo que nós devemos desenvolver nessa aula de hoje, comparar e ordenar números racionais positivos, representação fracionária e decimal, relacionando-os a pontos da reta numérica. Então, tudo isso vai ser abordado de forma bem enxuta nessa aula de hoje, para que você, na atividade, treine o que você aprendeu aqui e possa aplicar em várias situações do nosso cotidiano. Vamos lá? Bom, inicialmente, queria mostrar para vocês o que são décimos, centésimos e milésimos e como eles aparecem dentro de números, ok, gente? Então prestem bem atenção aqui, ó. Eu sei que vocês já devem ter se deparado com números que você tem um determinado algarismo, depois você tem uma vírgula e depois da vírgula você tem mais alguns algarismos. Esses são chamados números decimais, tá? E esses números decimais, eles são classificados no conjunto dos números racionais, ok, gente? Então, por exemplo, aqui nós temos o número 3,586. Esse é um número racional. Esse é um número racional, que pode ser representado assim com vírgula, como também como uma fração, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, aqui nesse número, como você pode observar, nós temos as seguintes definições para cada um desses algarismos. O primeiro algarismo após a vírgula, tá? Ele é caracterizado como décimo. O segundo, como centésimo. E o terceiro, como milésimo. Daqui a pouquinho você vai entender exatamente o porquê disso acontecer. Eu vou mostrar para vocês meio que uma pequena comprovação, né, de por que isso aqui ser caracterizado como décimo, centésimo e milésimo. Professor, e como nós lemos esse número? Nós podemos ler falando 3,586, como eu acabei de dizer agora há pouco, ou nós podemos dizer, ó, 3 unidades, que é o que nós temos antes da vírgula, 5 décimos, 8 centésimos e 6 milésimos, já que, como eu tinha dito a vocês, cada algarismo desses vai representar uma dessas casas. Ok, pessoal? Falando em casas, vamos ver como ficaria isso no nosso esquema de ordens e classes, aqueles que vocês já estão acostumados, tá? Por exemplo, nós temos aqui esse primeiro número, ó, o número 125,050. Veja que primeiramente nós temos aqui um número, né, que está iniciado na casa das centenas, ó, 125, e que após a vírgula tem aqui 0 décimos, 5 centésimos e 0 milésimos. E como nós lemos, 125,05 ou 0,50, tá, pessoal? Aqui no nosso segundo exemplo, temos o número 3,900. Porém, podíamos nem falar esses dois zeros que temos aqui, poderia simplesmente ter dito 3,9. Por último, temos aqui o número 0,189. 0,189. E aqui nós temos um décimo, 8 centésimos e 9 milésimos. Fizemos aqui a operação e, como você já deve saber, tá? Muito simples, sempre que fazemos continhas de mais e menos, mesmo que o número tenha vírgula, é só colocarmos
aqui vírgula abaixo de vírgula, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, décimos abaixo de décimos, centésimos abaixo de centésimos, milésimos abaixo de milésimos. Então, trabalhar com décimos, centésimos e milésimos não é tão diferente do que nós já estamos acostumados quando vemos coisas com unidade, dezena, centena, dezena de milhar, etc. Ok? Então, a primeira parte da aula é apresentar para vocês o que são décimos, centésimos e milésimos. Aqueles algarismos que aparecem após a vírgula nos números decimais, né? Nos números racionais, né? Quando são representados por números com vírgula. Beleza, gente? Aqui nós vemos como nós podemos encontrar esses números racionais, né? Representados por números com vírgulas, com décimos, centésimos e milésimos, no nosso dia a dia. No supermercado é comum vermos, por exemplo, né, preços de produtos que têm décimos e centésimos, né, que são os dois primeiros números após a vírgula. Já é um pouquinho mais difícil de encontrarmos preços de coisas com o algarismo aqui que representaria o milésimo. Geralmente nós temos aqui. Porém, impostos de gasolinas que colocam, né, um pouquinho mais detalhado o preço de cada produto, nós conseguimos ver até a casa dos milésimos, ó, como por exemplo, aqui em determinado tempo no nosso país, o chamado diesel S10 chegou a custar 3,899 ou 8 décimos, 9 centésimos e 9 milésimos, tá, pessoal? Saudades quando o preço dos combustíveis estavam assim. E olha que aqui já estava bem caro, hein? Bem, então vimos como podemos encontrar os décimos, centésimos e milésimos no nosso dia a dia. Agora vamos ver o porquê deles se chamarem décimos, centésimos e milésimos. Bom, por que décimos, professor? Lembra que eu disse que o décimo é aquele primeiro algarismo que aparece após a vírgula. E eu vou mostrar para você direitinho por quê. Imagine aqui que eu tenho a seguinte divisão. Eu vou pegar o número 8 e o número 6. Vou formar aqui o número 86. E vou fazer aqui uma divisão por 10. Uma divisão por 10. Essa divisão também poderia ser representada em forma de fração da seguinte forma. Ó, 86 décimos, olha só. Na fração, quando o 10 aparece no denominador, nós chamamos de décimos. Então, escrever essa divisão poderia ser assim, com o algoritmo da divisão, ou também em forma de fração, como temos aqui. Se nós dividirmos, por exemplo, 86 para 10, veja só que números nós teremos. Temos aqui 8 para dividir para 10. Isso é possível? Não, né? Por quê? Porque se eu fosse dividir 8 coisas para 10 pessoas, né, ia ficar faltando. Então eu vou pegar o número completo, 86, e tentar dividir para 10. Qual número eu tenho que colocar aqui no quociente para multiplicar por 10 e chegar em 86 ou próximo de 86? Se eu fosse contando de 10 em 10 até chegar em 80 ou em 86, quantas vezes seria necessário? Tá? E eu já adianto para vocês que seria 8 vezes. Você também já deve saber disso. 8 vezes 10 daria 80. E aqui eu vou colocar o número 80. Chegou a hora de fazermos a nossa subtração. Não confunda, aqui é um zero, tá? Seria 6 menos 0. Vamos continuar com 6. 8 menos 8, teremos 0. Eita, professor, deu um resto aqui. Então a conta vai terminar com esse resto, né? Bom, quando estamos no início do cálculo de divisão, aprendendo divisão, a gente deixa o resto. Mas como estamos um pouquinho mais avançado, a gente faz o seguinte, ó. A gente coloca uma vírgula aqui no quociente e podemos acrescentar o número 0 aqui. E aí continuarmos a nossa divisão. Ficando agora com 60 dividido para 10. Agora, quantas vezes o número 10 é necessário para chegar em 60? Seria 6 vezes. E aqui eu coloco. 6 vezes 10 vai dar 60, que eu trago aqui para fazer a nossa continha de subtração.
60 menos 60, sabemos que vai dar zero. Não tem mais resto, podemos finalizar. Então veja só o que aconteceu. Quando eu dividi esse número 86 por 10, apareceu um número com vírgula e que tem aqui, ó, um número, um algarismo após essa vírgula. Por isso que esse primeiro algarismo aqui se chama décimo. Ok, pessoal? O primeiro algarismo após a vírgula, ele é décimo, ele é o décimo, né? Que resulta, claro, como vemos aqui, dessa divisãozinha que nós fizemos aqui, ó, por 10, né? 86 décimos. Beleza, gente? A mesma coisa aconteceria se nós fizermos essa mesma divisão, mas agora, se fizéssemos por 100. Veja só, eu vou pegar o mesmo número 86 e dividir por 100. Fazendo essa divisão, o que é que nós vamos ter? Preste atenção. Também podemos representá-la aqui como 86 centésimos em forma de fração. Tá certo, pessoal? 86 centésimos. Se eu fosse fazer essa divisão, teria 86 dividido para 100. Professor, isso não é possível. E agora? Bom, para poder iniciar, eu queria colocar aqui, né, esse número zero para poder fazer a nossa continha. E aí, o que é que eu tenho que acrescentar? A vírgula, tá? Tenho que colocar a vírgula. Para não ficar um pouquinho estranho, eu vou colocar o zerinho aqui na frente também. E aí, agora sim eu posso fazer 860 dividido para 100. Tá, pessoal? Quantas vezes o 100 chegaria próximo de 800, né? Ou de 860? Já adianto que é 8 vezes, né? 8 vezes 100 vai dar 800. Fazemos aqui a continha de subtração. Ficaremos com apenas 60. E aí, para terminar a continha, professor, 60 dividido para 100 é possível? Não é possível. E agora? Teremos que colocar um zero aqui. Essa vírgula que foi colocada no início da nossa continha permite que sempre que for necessário eu coloque um zero aqui para poder terminar a minha continha. Ficamos agora com 800 dividido para 100. E aí eu vou colocar aqui o número 6, porque 6 vezes 100 vai dar 600, que é exatamente o que precisamos para deixar a nossa continha com o resto zero e assim poder finalizá-la. Vou colocar apenas um zero aqui, tá? 600 menos 600, zero. Ficamos aqui com o resultado 0,86. Veja só, quando nós fizemos 86 centésimos, o que foi que apareceu? Apareceu um número que tem, além aqui do nosso décimo, que é o primeiro número após a vírgula, apareceu também aqui os centésimos. Tá vendo? Quando dividimos por 100. A mesma coisa aconteceria na questão dos milésimos. Vou fazer aqui a continha bem rápido para vocês com outro número, tá? Só para vocês verem por que chamamos de milésimo. Por exemplo, eu vou pegar aqui um número 338 e vou dividir por 1000, já que 1000 tem a ver com milésimos. Se fosse representar como uma fração, é isso que faríamos. 338 milésimos. E aí nós faríamos a nossa continha de divisão mais uma vez. 338 pode dividir para 1000? Não pode. Colocamos o zero aqui e 0, para iniciar a nossa continha. E aí faríamos a continha. Quando eu fizesse quantas vezes 1000, né? Para ficar próximo aqui desse número, eu iria chutar 3, porque 3 vezes 1000 é 3000. Iríamos continuar a nossa continha, faríamos aqui a nossa subtração e teríamos como resultado aqui 380. Opa, professor, ainda ficou resto. Mas lembra que a vírgula sempre deixa adicionarmos mais um zero. E aí continuaríamos fazendo a nossa continha. Vou colocar 3 novamente, porque aqui deu 3.000 e alguma coisa. Se eu colocasse 4, né, e multiplicasse por 1000, passaria. Né, ia dar 4.000. Então, 3 vezes 1000 vai dar 3.000.
eu venho aqui na nossa continha, vou fazer a continha, e agora vai sobrar quanto? Ó, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 8 menos 0, 8. 3 menos 3, nada. Sobrou 800. Pode dividir para 1.000? Não pode. O que é que eu vou fazer? Colocar mais um zero aqui, que essa vírgula nos permite. Ficamos agora com 8.000 dividido para 1.000. Quantas vezes 1.000 vai dar 8.000? 8 vezes, que é o que precisamos para finalizar a nossa continha. E aí, ó, vou colocar aqui o 8.000 e vamos fazer a nossa continha de subtração para finalizarmos. 8.000 menos 8.000, vou colocar aqui apenas um zero para simbolizar que fizemos a subtração. Enfim, veja só o que apareceu. Quando fizemos 338 milésimos, ou seja, quando dividimos por 1.000, apareceu, olha aqui, apareceu o décimo, o centésimo e os milésimos. Tá, pessoal? Então, isso aqui ó, que nós vimos são só ilustrações, né, do porquê chamamos de décimos, centésimos e milésimos. Ok? Vamos agora para algo muito importante desse assunto, que é a parte de comparação de números racionais, né, principalmente na reta numérica. Como eu sei qual número é maior em uma determinada comparação? Coloquei aqui para vocês essa reta numérica, tá? Para explicar o seguinte. Quanto mais à direita, tá? Quanto mais nessa direção tiver um número que estamos trabalhando, maior ele é. Por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês um número que está entre 2 e 3. Digamos que eu pegue um número que está mais ou menos aqui, ó. E que esse número seja um número 2,35. E aí, eu quero saber se esse número é maior ou menor que um número que esteja aqui um pouquinho mais à direita. Por exemplo, o número 8,1, que é um número que está entre o número 8 e entre o número 9. Qual seria maior? Aí, algumas pessoas podem pensar, bom, esse aqui tem 3 algarismos, esse aqui só tem 2, então esse aqui é maior. Mas não. Para sabermos qual número é maior, nós temos que começar a comparação sempre das unidades, ou seja, que é essa primeira parte aqui que aparece em cada número, tá? Se eles forem iguais, aí a gente passa para avaliar os décimos. Se os décimos forem iguais, nós passamos para avaliar os centésimos. E se os centésimos forem iguais, aí nós passamos para avaliar os milésimos. Beleza, pessoal? Mas nesse caso nem vai ser necessário fazer tanta análise. Aqui na parte das unidades, o que é que nós temos? 2 no primeiro número e aqui nós temos 8 no segundo número. Ou seja, o 8 está bem mais à direita, o 8 é maior que o 2. Então nem precisamos comparar o restante do número, tá? O número 8 ele é maior do que o 2. O 2 é menor que o número 8. Então, para completar isso aqui, poderíamos colocar assim, né? 2,35 é menor que 8,1. Beleza, gente? Então, sempre que formos fazer alguma comparação, lembre-se, nós olhamos primeiro, tá, da esquerda para a direita. Beleza? E aí, nesse caso aqui, nós olhamos primeiro as unidades, para depois olharmos os décimos, depois os centésimos. Ok? Vamos ver como ficaria isso na prática. Bom, temos aqui na nossa letra A 0,01 e 0,1. Quem é maior desses dois números? Vamos fazer o que eu tinha dito inicialmente. Vamos comparar primeiro aqui a parte das unidades. Nós temos 0 aqui e 0 aqui, são iguais. Bom, se são iguais, nós passamos para analisar os décimos. Esse aqui tem 0 décimos, enquanto esse aqui tem 1 décimo. Opa, 1 décimo é maior que 0, não é isso? Então, eu nem preciso mais olhar esse último, porque aqui na parte dos décimos, esse segundo número aqui já venceu. Então, 0,01 vai ser menor que 0,1. E aqui eu coloco o símbolo de menor. Vamos ver esse segundo. Eu tenho 0,2 e 0,09.
Muitos poderiam dizer de cara, professor, esse aqui tem mais algarismos, ó, e ainda por cima tem um número 9, ele vai ser maior. Será mesmo? Vamos ver. Na parte das unidades, antes das vírgulas, 0 e 0 são iguais. Então, vamos olhar agora os décimos. Esse aqui tem 2 décimos, enquanto esse aqui tem 0 décimos. Ou seja, no primeiro número após a vírgula, esse aqui ó, tem um 2 que é maior do que 0. Então, ele, 0,2, é maior que 0,9. Então, 0,2 é maior. E aí nós colocaríamos o sinal de maior. Vamos para esse outro. Parte das unidades, 1 e 1. Até agora empatados, então vamos ter que olhar os décimos. 0 décimos, 1 décimo. Opa, 1 é maior do que 0. Logo, esse primeiro número aqui, 1,01, é menor do que 1,1. E é isso que nós fazemos aqui. Colocamos que é menor. Beleza, gente? Bom, vamos para esse outro. Na parte das unidades, 0 para cada um. Parte dos décimos, 5 e 5. Estão empatados. E o próximo? Aqui tem 0 na parte dos centésimos e aqui não tem nada. Ah, professor, então esse aqui é maior. 50 é maior do que 5. Não. Preste bem atenção. Ó. Décimos são iguais. Centésimos, 0 e nada. 0 e nada são a mesma coisa. Então, esses dois números, 0,5 e 0,50, são iguais. Ok, pessoal? Eles são iguais. Então, tanto faz se eu chamo de 0,5 ou de 0,50. Se eu chamo de 0,3 ou de 0,30. Se eu chamo de 0,8 ou de 0,80, eles são iguais. Nesse outro aqui, professor, 0,26 ou 0,3? Aparentemente parece que 26 é maior, né? Mas vamos ver. 0 nas unidades, 0 nas unidades. 2 décimos, 3 décimos. Opa, 0,26 é menor, porque na parte dos décimos temos 2 aqui e 3 no outro número. Então, 0,26 é menor. Bom, gente, para finalizar, vocês podem treinar com esses exemplos aqui que eu vou deixar para vocês. Ó. A letra H, certo? A letra C, a letra F e a letra A. Esses eu não fiz, você pode fazer, tá certo? Aí dá uma pausada no vídeo e tentar ver qual dos dois é maior em cada um dos nossos exemplos. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa questão dos décimos, centésimos e milésimos, como eles aparecem no nosso dia a dia, por que são chamados décimos, centésimos e milésimos, e também saber compará-los, saber entre dois números que aparecem, né, esses decimais, esses centésimos ou esses milésimos, qual deles é o maior em uma situação. Desejo que vocês tenham um bom desempenho na atividade e até a nossa próxima aula.